em Jesus Cristo, né? Então, para nós é muito bom estar junto com os irmãos aqui nesta noite. Antes da gente ler os nossos salmos, né, só trazendo a atenção dos irmãos aqui para os avisos, né? Deixa eu ver se eu fico num lugar que eu não atrapalhe tanto, mas parece que onde a gente fica, parece que a gente atrapalha um pouco, né? Não vai deixar de te atrapalhar. Sábado que vem nós temos o encontro dos homens aqui na igreja, das 3 da tarde, 15 horas às 17. Cada homem deve trazer R$ 15. Se você não deu o seu nome, hoje é o último dia de dar o nome para esse encontro, dê o nome para o Patrick, tá? O R$ 15 é para pagar mais o café, o gasto do café. Nós vamos ter um café comunitário com os homens, né? E quem está preparando esse café para a gente é a nossa irmã Irene, mas a gente quer os homens aqui com a gente. Tá mais ou menos definida a nossa programação aqui, algo bem simples, período de louvor, bastante oração, tá aí oração, mas é louvor, bastante oração, tá? Uma palavra, eu coloquei palestra aí, mas é uma palavra, e após a palavra, um delicioso café, né? Então nós queremos começar às 3 horas e brincando com o Igor, eu brinquei com o Igor dizendo que até 5 horas nós terminamos, né? Deu 5 horas, a gente encerra, né? Até eu brinquei com o Igor, a gente fecha tudo, vamos embora, vamos embora. Para onde está, né? E vamos embora. Quem estiver tomando café às 5 horas, não pode por aí brincadeira. Então, a ideia é a gente ir até às 5, né? Mas pode ser que termine antes, tá? Então é até às 5, mas pode terminar um pouco antes também, não há problema. Nós não queremos que passe das 5 da tarde, tá? Dia 22 nós temos programação com as crianças lá na chácara do Márcio e do Marcelinho, né? Só lembrando também, aproveitando a deixa ali, ontem nós estivemos junto com a Marcinha, o Marcelinho lá no cemitério, sepultamento do pai da Marcinha, né? Estivemos com eles lá. Se você, nas suas orações, puder lembrar deles, né? Para orar por eles, para que Deus esteja consolando a vida deles, né? Tá? Dia 22 também temos palestra aqui para os casais, às 19 horas, tema refletindo a imagem de Cristo no casamento. Os irmãos do Ministério de Família fizeram um convite muito bonito. Oi? A Josi que fez o convite, está muito bonito, foi disponibilizado nas redes sociais da igreja, tá? Nos WhatsApps aí também, né? Então, para dar uma olhada, como eu já tinha feito aqui, eu não estava, então não está o convite aqui, mas essa semana os irmãos vão recebendo o convite pelas redes sociais, aí domingo a gente projeta aqui o convite, tá bom? Mas a palestra para os casais, né? E qualquer dúvida, qualquer informação que você precisar melhor, fale com Zabonini e a Regina. Mas é uma palestra para os casais, tá? Começa às 19 horas. Aí, dia 30, atividade especial para os jovens, que é domingo de manhã, lá na chácara do Marcelinho, né? E à noite nós temos o culto da reforma aqui, dia 30 de outubro. O ano passado, o culto da reforma foi em conjunto com a luterana, lá na igreja luterana. Então, esse ano é aqui, né? E quem sabe ano que vem pode ser que a gente faça na Batista, né? A gente tem feito cada ano numa igreja, tá? Então, esse ano vai ser aqui. Nós estamos pedindo, tanto o pastor lá na luterana quanto eu aqui peço hoje, que nesse dia os irmãos tragam um prato doce e salgado para a gente fazer uma confraternização com as duas igrejas, tá? O ano passado teve lá também, os irmãos levaram, esse ano também vai ter aqui essa confraternização bem simples. Traga um prato de doce ou salgado. Como diz o pastor da luterana, vamos deixar os irmãos comerem. Os irmãos gostam de comer, então vamos deixar, né? Tá, então traga um prato de doce ou salgado. Nós combinamos com o pastor Jabes, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Americana, e ele é também capelão do Mackenzie. Ele vai estar com a gente aqui nesse domingo pregando, no domingo da reforma. Então, um outro pedido aos irmãos, se os irmãos puderem, nós normalmente nesse domingo, quando tem um pregador especial no culto da reforma, nós levantamos uma oferta para esse pastor que prega. E é uma oferta bem simples, se você puder trazer R$ 5, R$ 10, então o pessoal da luterana vai trazer e vai entregar para o pastor da luterana. E os irmãos daqui entreguem para mim, num envelope, eu vou arrumar um envelope,
E aí, acabando o culto, nós passamos o valor. Nós não contamos nada, a gente pega e já passa como uma oferta de gratidão ao pastor que prega, tá? É R$5, R$10. Se você quiser trazer mais, não tem problema, tá? Né? Então, se cada um trouxer R$5 e quem quiser dar R$10, dar R$20, sempre acaba ajudando no combustível, né, do pastor que vem pregar. O nome dele relembrando, é Jabes, é pastor em Americana e é capelão no Mackenzie. Ele já esteve pregando aqui na nossa igreja num sábado, num culto dos jovens, muito tempo. Ele era pastor em Capivari quando ele pregou aqui, já faz bastante tempo. Né? Ele estava, acho que, iniciando o pastorado dele na cidade de Capivari. Ele já está há um bom tempo em Americana e acho que é a partir desse ano que ele tornou-se capelão no Mackenzie. Tá? Então, lembrando, traga um prato de doce salgado no dia 30 de outubro e traga, já está ali em novembro. E traga também uma oferta para a gente passar para o pastor, tá? R$5, R$10, tá? A oferta que tiver no seu coração. Bom, em novembro, nós temos no dia 25 a 27 de novembro, encontro de famílias em Serra Negra, no Hotel São Mateus. Fale com o Zaboni, tem vaga ou ainda está? Como é que está? Até domingo que vem, então dá tempo de convidar o casal que a gente conversou aqui, né? Então, até domingo que vem ainda tem o prazo para quem ainda não conversou com o Zabonini e reservou lá o local, o chalé, né, para esse encontro, né? Lembrando que é um encontro a gente faz um encontro sim para a gente estar junto e aproveitar o hotel junto. Então nós temos no sábado de manhã caminhada, meditação, caminhada, reflexão, hora silenciosa, a gente faz a caminhada. Depois do café temos uma palavra de 30 a 45 minutos e o resto é ficar junto ali, aproveitando as dicas e aquilo que o hotel oferece para a gente. No domingo de manhã, a caminhada também silenciosa, com meditação, e depois é aproveitar aquilo que o hotel oferece. Então, a ideia é a gente passar junto, sem ser algo muito maçante, de palestra, sem ser algo assim, que no final você não aproveita o que o hotel tem de bom, né? Então, e não aproveita o convívio, né? A ideia é a gente estar junto, se convivendo, conversando, batendo papo, tá? Em dezembro, nós temos a reunião de liderança no horário da escola dominical, dia 4. Então, todos os líderes estão convocados para essa reunião. Dia 11, café comunitário e árvore da família. Mais para frente a gente explica melhor isso, né? Então, só para os irmãos não esquecerem. E à noite, oração pelos casais no culto vespertino. Aí, dia 18, programação especial de Natal. Nós combinamos de nós fazermos do dia 18 o culto de Natal lá fora. Então, será aqui na frente do templo para a praça. No dia, o coral vai cantar, no dia, o pessoal dos jovens vai cantar, e nós vamos ficar com folhetos para distribuir para todo mundo que passa na praça, que desce de carro. A gente vai dar o folheto enquanto o culto está acontecendo, os irmãos da igreja devem estar distribuindo folhetos aí pela praça, tá? Eu lembro que desceu na culto que nós fizemos, que nós demos cada dia, né? Desceu um carro, aí eu parei o carro e dei um cada dia, e a pessoa pegou o carro, cada dia, falou, que bom, agora eu tenho como enrolar. Eu falei, é seu, você faz o que você quiser. Eu estou dando para você, você fica à vontade para. Quem sabe ele enrola um e a outra folha ele lê, né? Então, tinha 30 folhas, 31 folhas, né? Que era uma meditação cada uma, então ele tinha várias para ler e várias para enrolar, né? Então, dia 18, eu já conversei com o pessoal da secretaria, a gente está combinando esse culto, mas mais perto nós vamos sentar junto para planejar. O coral deve participar daqui e deve participar lá embaixo também, que já acertei com a secretaria. Não, porque vai ser uma programação também de Natal da prefeitura, né? Provavelmente, a nossa programação aqui, provavelmente entre na agenda da programação da prefeitura. É isso que eu estou conversando com eles, tá? Dia 28, confraternização com rodízio de pizza, que é um período que a gente quer agradecer a Deus pela vida dos nossos líderes, né?
E nós pensamos que tal agradecer em comunidade, como igreja, né? Então é um período que a gente passa junto aqui, comendo uma pizza, mas agradecendo a Deus pela vida da nossa liderança, tá? Então está aí até o final do ano, né, o que nós temos pela frente. Bom, já falamos demais. Vamos abrir então agora nossas Bíblias no Salmo 96. Salmo 96, antes da gente ler, abra, depois vocês olhem para mim que eu estava esquecendo de um detalhe. Só abram, deixa o Salmo 96 aberto para a gente ler e olhem para mim um pouquinho, só um pouquinho. Deus permitindo, o ano que vem, nós vamos iniciar aqui um curso de artesanato. Nós estamos programando esse curso de artesanato o ano que vem na igreja, provavelmente de terça-feira à tarde. Quem estará à frente, coordenando esse curso, é a Mara e o Decão e eu. Então, nós estamos planejando esse curso de artesanato o ano que vem. Deus permitindo, se for da vontade do nosso Deus, nós vamos fazer esse curso aqui o ano todo. O objetivo é atender pessoas da nossa cidade que gostaria de ter uma atividade à tarde, às vezes não tem, ou aprender um pouco na área de artesanato, né? E provavelmente nós vamos precisar de pessoas para nos auxiliar, nos ajudar, como professores, como mesmo ajudadores, né? Tá? Então, se você quiser nos ajudar, me procure para a gente poder ir planejando essa atividade para o ano que vem. Então, vamos lá agora, Salmos 96. Salmo 96 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Salmo 96, vamos passar a palavra para os irmãos do louvor. Vamos adorar e exaltar o Senhor com a condução dos nossos irmãos aqui à frente. Boa noite, graça e paz. Vamos ficar em pé? Você já conhece? Vamos bater palma, cantar com alegria. Essa música está cheia dos atributos de Deus para ensinar para mim e para você. Tu és santo, poderoso,
seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. E seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao poderoso que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei, e eu danço e prostro diante. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Pra sempre tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos cantar pelo Senhor, assim, direto, uma após a outra. As palmas. Pelo Senhor, o mar chama-se, o seu exército poderoso é. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos,
nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchando-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar porque o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo O nosso general, só as vozes. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Hey. O rei final faltou. Meus irmãos, eu queria separar um momento de oração e ele é bem específico por alguns irmãos que talvez você conheça que estão enfermos. Eu vou citar um nome aqui que vai passar por uma cirurgia essa semana, o Tiago Ferreira, mas provavelmente você tenha outros nomes de outras pessoas aí com você. Então eu quero convidar você a fazer a sua oração por pessoas que você conheça que estão passando por dificuldades, lutas, problemas na área de enfermidades. Então você vai orar por essas pessoas. Se você lembrar também, ora pelo Tiago, que vai passar por uma cirurgia essa semana. Oremos? Feche teus olhos, eu vou conduzir aqui, mas você vai fazer a sua oração, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja se reúne aqui para cantar louvores ao teu nome, para te adorar, te bendizer, para celebrar a salvação em Cristo Jesus. Mas também nesse momento nós queremos ser bênção e queremos orar por pessoas que se encontram com lutas, dificuldades, aflições, enfermidades. E vários irmãos estão nesse momento lembrando de vários nomes, de várias pessoas. E nós oramos, cura cada uma delas, Senhor. Age, opera sobre cada uma delas. Liberte-as, Pai, das suas enfermidades. Que elas encontrem no Senhor, na Tua palavra, descanso, repouso, refrigério, cura. Ó Pai, também oramos pelo Tiago. Que o Senhor coloque a Tua boa mão sobre a mente e o coração dele. Que o Senhor possa trabalhar no interior dele nesse momento, para trazer tranquilidade, paz, e quando a cirurgia acontecer, tudo ocorra bem. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Talvez vocês tenham orado pelo nosso irmão Gabriel, que está aqui conosco hoje, está se recuperando de uma cirurgia, está ali no fundo. Já está bem, né, Gabriel? Está bem demais. Ontem já estivemos juntos, num churrasco. Então foi bênção. Nós vamos cantar grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Suas vozes queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno. Ele é digno de toda adoração, ações de graças. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Erga suas mãos, cante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bem suave, queremos o teu nome. Deus, nós nascemos para te adorar, para te bendizer. Aquilo que nós manifestamos por meio dessa canção não chega nem perto daquilo que há em nossos corações, no desejo de te adorar, te bendizer. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso consolo, o nosso conforto. Em Ti nós podemos descansar, em Ti nós podemos viver e caminhar. Por isso te adoramos. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu quero convidar os diáconos para virem aqui à frente. Nós vamos recolher os dízimos e ofertas. Já tem um tempo que a gente não fala isso aqui, mas nós continuamos a abençoar os nossos seminaristas com uma oferta especial. Alguns irmãos têm abençoado.
Eu sei de outros irmãos que abençoam de maneira particular os nossos seminaristas. Se você sentiu o desejo de poder ajudar, auxiliar nesse ministério, há uma tendência em nós de que, conforme o tempo vai passando, a gente vai deixando algumas coisas de lado, mas nós continuamos com algumas dificuldades financeiras como igreja, e nós queremos, pedimos, oramos para que Deus venha abençoar, fortalecer a nossa igreja, e também que nós possamos ter o auxílio para que outros irmãos possam ajudar e abençoar, tá bom? Nós vamos cantar esse hino, e é um hino mesmo. Nós vamos cantar ele num ritmo um pouco diferente, mas a letra vai permanecer a mesma, se eu não errar na hora que estiver cantando, né? O que pode acontecer bastante. Nós vamos cantar, adorar e louvar o nome do Senhor. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, traga a sua oferta aqui à frente, adore ao Senhor com ela também. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome em amplidão. Canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Nós vamos cantar a última parte, só as vozes. Grandioso és tu, grandioso. Se você sabe separar vozes, esse é o momento, tá? Enfim, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas das mansões. Eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Todos juntos o refrão. Então cantar eternamente. Ele é grandioso. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente.
somente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Deus, obrigado, Pai, por mais uma noite, por estarmos diante da Tua presença, ó Deus. Obrigado pelas vidas que estão aqui nesta noite e as pessoas que estão acompanhando também, ó Pai, em casa. Que o Senhor abençoe, ó Pai, esta semana que vai chegando, ó Pai. Cuide dos nossos afazeres, ó Deus, das nossas decisões que iremos tomar, ó Pai. Abençoe por essa igreja também, ó Deus, por cada vida, ó Pai. Desde já te peço pelos dízimos e ofertas, ó Pai, que são revertidos para a obra de tua igreja, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, se assente, por favor. As crianças, elas terão o momento delas. Então, quero convidar as crianças para vir à frente. Nós queremos orar pela vida de cada uma. Tendo a sua mão aqui em direção das crianças, nós queremos orar por elas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, as crianças, os pequeninos do Senhor terão um momento especial no qual ouvirão a Tua palavra ministrada ao coração delas. Que o Senhor faça que essa palavra seja boa para o coraçãozinho delas, ao ponto delas compreenderem, entenderem e se aprofundarem naquilo que nós chamamos de Evangelho de Cristo Jesus e possam viver cada dia das suas vidas para honrar, glorificar e bendizer esse Evangelho e a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos pregado sobre igreja e hoje não será diferente. Na verdade, a nossa série de pregações vai se estender um pouco além. Essa semana nós recebemos mais um material do pastor Antônio, orientações, sugestões, roteiros de pregações sobre isso. E daí a gente acabou trocando figurinha, eu indiquei mais um material para o pastor Antônio. Então a gente vai adentrar o fim do ano falando sobre igreja e o feedback que eu tenho recebido, que o pastor Antônio também deve estar recebendo, tem sido muito positivo no que diz respeito a nos lembrar de quem nós somos como igreja. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 9 ao versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Ouvindo algumas páginas, então, vou esperar um pouquinho. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo. E povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Feche seus olhos, nós oraremos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida e será exposta. Que o Senhor fale e ministre aos nossos corações e que saiamos daqui desafiados pelo Senhor, pela Tua palavra e pelo quem o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, tem várias designações que o versículo 9 vai falar acerca de mim e de você, mas nós escolhemos uma expressão, sacerdócio, o sacerdócio real. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente num determinado ponto aqui, no ponto 3, e principalmente nas aplicações, mas antes disso e depois disso, nós vamos falar de outros aspectos desse texto. E não tem como eu não iniciar a exposição desses versículos sem falar que aquilo, ou melhor, quem define a nossa identidade, quem define quem eu e você somos, é o próprio Deus. Ele começa com essa expressão, vocês, porém, são. Ele não está falando para outro grupo, ele está falando para a igreja,
ele está falando para mim e para você, ele está designando, apontando, dizendo, e quem está determinando isso, apesar de ser Pedro que está escrevendo, é o próprio Deus. Dizendo para mim e para você, vocês são exatamente isso. E por que eu julgo importante começar relembrando isso? Porque a maioria das pessoas hoje fazem uma confusão com tudo aquilo que está à sua volta. Deixa eu fazer um exemplo bem simples. Saiu um grupo chamado Emo. Há um tempo atrás, eles se vestiam de uma maneira característica, eles tinham um corte de cabelo de uma maneira característica, e um monte de gente pensou ser emo. E começou a se vestir assim e ser assim. Mas você não é o que está à sua volta. A sua mãe já falou para você, você não é igual a todo mundo. Então é importante eu relembrar isso. Porque há uma síndrome, na maioria das pessoas, que é uma síndrome da Maria vai com as outras. Já ouviu isso? Não é estranho para você? Parece que todo mundo está fazendo e você tem que fazer exatamente igual. Então, é importante eu e você lembrarmos que aquilo que define quem você é, aquilo que define a sua caminhada de fé, não é tudo aquilo das pessoas que estão à sua volta. Obviamente, quando eu estou falando isso, eu não estou pensando nesse grupo seleto de pessoas bonitas, amadas, cheirosas, que foram chamadas por Cristo Jesus das trevas para a maravilhosa luz, que se encontra nesse ambiente, ou aqueles que nos acompanham da internet. Eu estou pensando num mundo à nossa volta, que nos influencia, que nos afeta, que nos tenta ditar regras a todo momento e a todo instante. E deixa eu te lembrar de algo, porque isso já foi repetido aqui várias vezes. Tudo à sua volta tenta te influenciar. Das músicas que você ouve, dos filmes que você assiste, das peças de teatro à sua volta, as leis que estão a todo momento sendo redigidas, editadas, ou qualquer outra coisa parecida com essa, tentam a todo momento dizer para você quem você deve ser e como você deve agir. Se eu pudesse voltar à frase que eu iniciei, eu diria assim: você é definido por aquilo que a Bíblia aponta de quem você é. Obviamente, a gente não pode esquecer o viés pecador que há dentro de mim e de você, e que eu lembro do pastor Antônio pregando na igreja quando era não é nem da anterior e da anterior, é da outra forma que tinha o púlpito de pedra aqui assim, não é pedra, é tijolinho à vista. E ele pegava e falava que a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, e nós lutamos contra ela constantemente. Ela constantemente também tenta nos definir. Você é alguém depravado, longe de Deus. Só que a mensagem do Evangelho não para na perspectiva de dizer que nós somos pecadores. Ela chega até o ponto de relembrar eu e você da redenção em Cristo Jesus. Ele te salvou. Você é redimido, lavado no sangue do Cordeiro, e a obra dele é completa, verdadeira e real para você. Então não diga nem que as coisas, as pessoas à sua volta ditem quem você é, e muito menos que o pecado dite quem você é. Mas não é só isso que tenta nos definir como pessoa. Algumas pessoas são definidas pela sua formação. E vai se confundindo, né? A pessoa é professor, e o tempo todo as pessoas estão chamando ele de professor, 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 e ele vai se confundindo naquilo que ele é. Só que exatamente ele não é só aquilo. Há um tempo atrás eu estava conversando com alguma pessoa, e eu não lembro quem que era, e daí ele estava falando assim: mas Lorival, as pessoas não te chamam de pastor, você não tem problema com isso? Não, eu nunca tive problema com isso. Eu sei quem eu sou, eu sei para aquilo que eu fui chamado para ser e para fazer, e não é o título pastor que define quem eu sou. Eu sei muito bem que isso dá uma certa autoridade para as pessoas, e entendo muito bem como que isso acontece. Mas não é essa formação que me define. E daí, como a gente estava falando na conversa, era sobre casal, eu peguei e falei assim: não é o pastorado que me define. Um exemplo bem simples é que a Josi conhece um Lorival que outras pessoas não conhecem na igreja. E se a gente for um pouquinho além, o pastor Antônio, que é meu mentor, ele também conhece um Lorival que outras pessoas também não conhecem. E há uma tendência de a gente criar uma figura nas outras pessoas, a partir da sua profissão, a partir daquilo que elas fazem,
que não bate exatamente com quem a pessoa é. E a gente precisa tomar cuidado nisso. Porque de vez em quando nós fantasiamos nos outros, a partir da sua profissão, quem ela não é. E daí quando elas nos decepcionam, a gente pensa que o mundo acabou. E é importante falar, viu? As pessoas nos decepcionam constantemente. Várias e várias vezes. Ontem, falando com jovens e adolescentes aqui na igreja, por falar nisso, você é jovem de 0 a 99 anos, você está convidado para estar conosco, todo sábado às 9 horas. E aproveita que não vai ter escola dominical na semana que vem, daí você pode... É 19, faltou um, desculpa, gente. 19 horas, é porque eu pensei na escola dominical. E nem é 9 horas a escola dominical, é 9h30, né? Bom, mas se você quiser estar conosco às 19 horas, você vai ser bem-vindo. Você que tem de 0 a 99 anos. Passou de 99 anos, daí não pode mais. Mas de 0 a 99 você está convidado, tá? Pode vir, vai ser um tempo legal. Eu estava falando para os jovens ontem que normalmente na nossa vida, no nosso cotidiano, haverá desentendimentos. Ontem eu preguei Gênesis 13, do 1 ao 13, para os jovens e adolescentes. E lá você tem um desentendimento entre Abrão e Ló, entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, a tal ponto que eles têm que se dividir. Desentendimentos, brigas, fazem parte da nossa vida pecaminosa nesse mundo. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse 21, quando não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, lá não teremos desentendimento nenhum. Enquanto nós estamos aqui, a gente vai ter. Você não vai concordar com a pessoa, você vai ter um ponto de vista, a outra pessoa vai ter outro, você vai falar algo, a pessoa vai entender diferente daquilo que você quis dizer, e por aí vai. Desentendimentos tem. Tem. Agora imagina quando a gente constrói uma pessoa que não é completamente aquilo que de fato e de verdade ela é. Então a gente precisa lembrar disso. Aquilo que nos define também não é a nossa formação. Há um tempo atrás o Felipe pregou aqui e ele pegou e falou assim, não é o nosso mestrado que faz com que a gente cumpra a missão que Deus nos dá. E ele está certo nesse aspecto. Ele está correto nesse aspecto. Não é a nossa faculdade, não é a nossa pós-graduação, não é os nossos anos de formação na escola bíblica dominical, no qual nós passamos pela revistinha de Mateus, de João, e agora está passando na de Atos. Não é isso que nos define. Não é nem a formação eclesiástica e nem a nossa formação secular que nos define. A gente pode até dizer, olha, eu tenho 30, 40 anos do Evangelho e para a honra, a glória do Senhor, nosso Deus, eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. A cada dia eu estou me tornando mais parecido com Jesus. E eu acho que isso é saudável para mim e para você. Mas não é a nossa formação que nos define como quem nós somos. Não é. Absolutamente não é. Pelo contrário, a nossa formação pessoal tem um alto índice de produzir em mim e em você orgulho, soberba, arrogância, prepotência e olharmos para as pessoas com o nariz empinado de cima para baixo. Deixa eu adiantar algo que eu ia falar depois. O sacerdócio universal de todos os crentes faz com que todos nós sejamos iguais. Não há superior no reino de Deus. Nós somos iguais. Então, eu preciso entender também que não são os meus fracassos que definem quem eu sou. Hoje em dia está em moda, muito por causa dos coaches e da teologia do coach. Falar assim, aquela pessoa é fracassada, nada deu certo na vida dela, portanto não escute. Tem uma frase que é uma frase do capiroto, que as pessoas estão falando mais ou menos assim, não ouça nada de quem nunca fez nada. Perceberam? Não ouça nada das pessoas que nunca fizeram nada. O que ele está dizendo para você é mais ou menos o seguinte, só ouça pessoas que são acima de você. Aquelas que são abaixo, você rejeita. Em que mundo nós estamos vivendo? Que mundo nós estamos vivendo na onde a gente olha para as outras pessoas que são mais simples, mais humildes e rejeitamos o que elas têm a falar?
Nós esquecemos que todas as pessoas têm algo para nos ensinar e que nós não sabemos tudo. Nós precisamos recordar, eu e você, de que não são os nossos fracassos que nos definem, mas também não é o nosso sucesso que nos define. Não é a sua casa, o seu carro, o seu casamento, sua família. E algumas pessoas estão pensando que a sua identidade é exatamente o seu sucesso. A nossa identidade é delimitada, escrita, assinada pelo próprio Deus. Vocês são. Vocês são. Segundo lugar, quem nós somos é demarcado a partir do coletivo e não do individual. Eu gosto muito desse versículo. Ele está o tempo todo no plural. Vocês são. E daí ele vai falar: geração santa, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Ele não está falando para o indivíduo. Ele está falando para a coletividade. Ele está falando para a igreja. Então, o que nos define é muito mais do que eu como indivíduo. Eu não gosto da palavra indivíduo, mas ela cabe bem aqui. O termo indivíduo foi muito mais utilizado a partir de Sigmund Freud, quando ele tentou delimitar o ser da pessoa, a persona da pessoa, e daí ele usou o termo indivíduo para definir quando ele estava falando sobre alguém. Só que quando ele fala dessa maneira, ele separa a pessoa do seu contexto e parece que ela está isolada do mundo à sua volta. Eu e você não fomos criados para viver de maneira isolada. Fomos criados para uma vida em sociedade e para estarmos na igreja do Senhor Jesus. Ele está falando do coletivo e não do individual. Então, tudo aquilo que a gente vai falar aqui, apontar aqui, está dizendo para mim e para você, nós somos. E quando ele está dizendo nós somos, ele não coloca um numa prateleira e outro em outra prateleira. No meio evangélico tem praticamente uma casta. Eu sei que vocês assistiram o Caminho das Índias, e daí você tinha algumas castas presentes ali. Os Brahmins, os Dalits, que fazia a separação entre os religiosos dentro do hinduísmo, da religião hindu que os indianos seguiam. E no meio evangélico tem adentrado uma ideia parecida com essa nos dias de hoje. Apóstolos, bispos. Lembrando o pastor Antônio, ele falava assim, os ungidões. Lembra dessa? Os ungidões. Tem entrado uma casta dos ungidões por aí, que tem falado mais ou menos assim, você que não fala em línguas estranhas é um crente de segunda categoria, e eu não vou nem te ouvir. Agora, você que fala em línguas estranhas, está num nível acima, na prateleira de cima. Esse é crente demais. A Bíblia nunca fez separação de pessoas a partir dos dons. Nunca. Nunca. A ação do Espírito Santo é para trazer unidade e edificação na vida da igreja. E as pessoas estão criando cada vez mais divisão, brigas, panelas, desentendimentos. Nós devemos lutar contra isso. Por isso que o texto volta a falar de coletivo e não de individual. É sobre nós, não é sobre você. É sobre aquilo que nós vivemos em conjunto. É aquilo que nós experimentamos que vai um pouquinho além do que aquilo que nós experimentamos no nosso devocional. É aquilo que nós vivemos na coletividade com as pessoas. E quando ele vai falando disso, ele usa 4 expressões diferentes. Ele vai falar geração eleita. Talvez a sua Bíblia esteja raça eleita. Tem 2 questões aqui presentes. A ideia de raça está mostrando um povo. A ideia de geração está mostrando um povo. E o segundo aspecto está falando de eleição. Como nós já tivemos uma pregação sobre eleição, eu só preciso falar que você foi eleito em Cristo Jesus como comunidade. Vocês são. Vocês são. Isso me lembra e te lembra também, ou deveria lembrar, de que você foi comprado com um sangue precioso. E não só comprado, mas lá em Efésios capítulo 1, no finalzinho, versículo 13, 14, vai dizer que vocês foram selados com o Espírito Santo. Isso quer dizer que vocês estão firmados em Deus.
e que nem o coisa ruim, nem o capiroto, nem o vermelho, como diria o Ricardo Mota, nem o inimigo das nossas almas poderá tirar você das mãos de Deus. A segunda expressão que é utilizada é sacerdócio real. Como eu tenho um ponto específico para ele, eu vou pular ele aqui, tá? Então, o terceiro, nação santa. Aqui tem um paralelo claro entre o povo do Antigo Testamento, que era somente Israel, e agora a expansão do evangelho para outras pessoas. Está dizendo, vocês. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins de Monte Mor. Está aí na sua Bíblia, não está? Na minha está. Vocês são essa nação, que o evangelho chegou até você. Você faz parte desse texto que foi falado. Significa que eu e você não éramos e passamos a ser. Vai muito ao encontro do versículo 10. Nós não éramos povo e passamos a ser. Nós não tínhamos misericórdia, mas passamos a receber misericórdia. Nós não éramos, mas agora somos. E quantos ainda não são e passarão a ser, por meio da ação graciosa de Deus, por meio da sua igreja, em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu creio firmemente que os nossos grupos eco se espalharão por toda Monte Mor. Eu creio firmemente que esse trabalho de artesanato que vai iniciar às terças-feiras alcançará muitas e muitas pessoas que serão tocadas pelo poder do Evangelho. Eu creio que a partir do mês de outubro nós vamos arrecadar brinquedos aqui e nós vamos distribuir para as crianças carentes no Natal, que várias pessoas serão impactadas pelo poder do Evangelho. Eu creio nisso. Aqueles que não são passarão a ser. Nação santa. E ele encerra. Povo exclusivo de Deus. Talvez na sua versão esteja povo de propriedade de Deus. Vocês são deles? Vocês são deles. Nós temos um só Senhor. Antes de eu ir para o próximo ponto, eu preciso relembrar você, a nossa cultura o tempo todo nos leva a pensar que só existe o eu, só existe você. Tem um nome, um termo específico para isso, uma filosofia, uma maneira de pensar o mundo que é chamado de existencialismo. O existencialismo é marcado pelo eu. A pessoa se ama, a pessoa não vê mais ninguém. A pessoa olha no espelho e está apaixonada por ela mesma, a tal ponto de que não existe mais nada e mais ninguém. Qual é o problema? As pessoas estão sendo influenciadas por esse existencialismo e trazem isso para dentro da igreja. E daí não quer saber de mais ninguém dentro da igreja. Só dela mesma. E daí ela quer os milagres para ela, as bênçãos para ela quer os dons para ela e não quer pensar em mais ninguém. Só ela. Só ela. A nossa cultura nos leva a pensar assim. Agora, dá uma olhada em torno de você. Tá vendo essas pessoas? Cada uma delas? Essa pessoa é a igreja do Senhor Jesus. Ou parte da igreja do Senhor Jesus. Essas pessoas, a igreja, nos leva a olhar para o próximo. Porque não sou só eu. Nós somos. Coletividade. Não é o indivíduo. Não é somente o eu. Nesse aspecto, há um forte senso de unidade nesse texto. Perceba, é uma coletividade que transforma em unidade. Unidade. Esse texto está mostrando que Deus está preocupado não somente com você no indivíduo, mas com você na unidade do corpo de Cristo. Então, essa unidade, esse forte senso de unidade deve surgir, brotar, crescer, emanar, brotar e brotar em outros corações na nossa vida. Aquilo que você recebe não é só seu. Aquilo que você recebe é para a coletividade, é para outras pessoas, é para outros grupos.
Só que isso não é a partir de nós, é a partir das palavras de Deus. Em terceiro lugar, Deus nos chamou para sermos uma igreja que ministra na cumplicidade. E eu estou usando o termo cúmplices propositalmente. Porque cúmplice é testemunha daquilo que está acontecendo na vida do outro. Só que o outro também é testemunha daquilo que está acontecendo na minha vida. E quando eu estou pensando em tudo isso, eu estou pensando naquilo que os teólogos chamam de sacerdócio universal de todos os crentes. Esse é um dos postulados da reforma, no qual os reformadores falaram que não tem mais um clero específico que vai ler a Bíblia em latim e que vai fazer a missa em latim e que ninguém mais vai entender. Esse texto está mostrando para mim e para você que eu e você recebemos de Deus, somos chamados de Deus para viver nessa cumplicidade, nessa troca, nessa via de mão dupla. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Segura aí 1 de Pedro, tá? Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Duas dessas palavras foram usadas em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O interessante de Êxodo 19 é que ela é uma palavra do futuro. Vocês serão. A palavra de Pedro é uma palavra do presente. Vocês são. Essa palavra de Êxodo 19 vem se cumprindo no decorrer da história, na vida de vários homens e mulheres que seguiram ao Senhor Jesus, mas se cumpre hoje sobre a nossa vida. Nós somos um reino de sacerdotes. A igreja do Senhor Jesus é um reino de sacerdotes. A igreja de Jesus é o sacerdócio real. A igreja de Jesus é o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso significa que não há no meio da igreja do Senhor Jesus pessoas maiores ou menores. Todos nós somos iguais, porque todos nós somos reinos de sacerdotes. Eu tenho gostado bastante do eco, porque o eco é para todo mundo falar. No eco não é para ter um ungidão. No eco é para ter uma pessoa que vai facilitar o encontro. Se possível, não é nem para ele refazer aquilo que foi pregado. É para ele fazer as perguntas e as pessoas compartilharem. Não é nem para ele expressar a opinião pessoal dele. Eu não gostei da pregação do Lorival domingo, porque eu acho que ele falou num tom que ele não deveria ter falado. Não é nem para expressar a opinião pessoal. É para facilitar aquilo que Deus falou aos nossos corações no momento do encontro. E eu tenho gostado, porque é o momento de todos nós abençoarmos uns aos outros. Porque um recebeu uma parte da palavra e o outro recebeu outra. E aquilo que ficou nos nossos corações, a gente vai partilhando, espalhando, compartilhando. Esse é o sacerdócio universal de todos os crentes. Quando a gente começou a estudar a igreja em células e teve os treinamentos, a igreja em células se intitulava como a segunda reforma. E um dos aspectos era exatamente esse. Porque nas igrejas em célula era executado de maneira prática o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu gosto do grupo Eco, porque a gente também não tem aquela preocupação de que a gente precisa ter 15 pessoas ali. Ou eu tenho que ter 10 discípulos naquele grupo. Se nós estivermos em 5 pessoas, nós somos igreja, sacerdócio universal de todos os crentes. Irmãos, isso foi proposital. Enquanto o pastor Antônio, eu, o Cláudio, o Eduardo, a Célia e outros irmãos que eu não vou lembrar o nome, nós nos reunimos aqui para tratar sobre o grupo Eco. Nós queríamos algo leve, não fosse algo pesado. O sacerdócio universal de todos os crentes. Esse que está expresso em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, faz a nossa caminhada ser leve. Faz a nossa caminhada ser leve.
E a gente precisa relembrar isso. Mas não é só isso. Esse sacerdócio é o meio para o qual as pessoas conhecem a Deus. Aquilo que o sacerdote fazia no Antigo Testamento era fazer uma ligação, uma conexão entre as pessoas e Deus. No Novo Testamento isso não é mais necessário, porque isso já foi feito pelo sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele nos conectou. E é importante lembrar o tríplice ofício de Jesus nesse sentido. Ele é rei, porque ele governa tudo e todos. Ele é profeta, porque ele fala aquilo que Deus mandou ele falar a nós, mas ele é sacerdote. Como sacerdote, ele cumpre um duplo aspecto. Ele é a oferta e ele é o ofertante. E aquilo que Jesus fez é completo. Por isso que a gente pode se reunir tranquilamente. Tem um grupo por aí que tem falado que mulheres não podem falar mais num culto solene. Isso rompe com o sacerdócio universal de todos os crentes, no qual nós somos chamados para viver, para falar, para proclamar e assim por diante. E essas pessoas não ouçam o que eu estou falando. Tá? O sacerdócio universal de todos os crentes nos faz igual. Você pode olhar para a pessoa à sua volta e ela não é diferente de você. Aquilo que o mundo está falando por aí, aquilo que outras igrejas estão fazendo acerca de casta, não deve existir, porque todos nós somos sacerdotes reais. Eu e você, não há diferença entre nós. Não há diferença entre nós. Daquilo que Deus nos chamou para sermos e para fazermos, a missão é a mesma. A missão é a mesma. E deixa eu falar algo para vocês. Haverá algumas pessoas que vocês alcançarão e que eu não alcançarei. Algumas pessoas que serão amigas de vocês e não serão minhas amigas. Serão pessoas do nosso relacionamento, do nosso convívio dentro da igreja. E está tudo bem com isso. Está tudo bem, o pastor Antônio vai lá na guarda e vai lá na polícia militar toda quinta. Deus o chamou para isso, louvado seja Deus por isso, e ele está sendo usado lá. Eu não preciso ir lá e fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Ele já está fazendo, e está fazendo muito bem, e abençoando vidas e corações. Eu não preciso ir lá. Eu não preciso ir lá. Eu não preciso chegar para o pastor Antônio vai ter o artesanato e vai ter o tempo devocional. Então o pastor Antônio faz um dia, eu faço outro. O pastor Antônio assumiu isso e vai fazer e vai ser bênção. Mas de vez em quando, acabei de dizer o que eu disse, tá vendo? Mas está tranquilo quanto a isso. E haverá coisas que eu farei e o pastor Antônio não fará. E também está tranquilo. Deus nos chamou com dons, talentos, habilidades diferentes. E a gente precisa descansar o coração nisso. Deus nos chamou para influenciar e afetar pessoas de maneira diferente. E você, como sacerdote de Deus, afetará, influenciará vidas de pessoas que nós não influenciaremos. Todas as pessoas têm um grupo que é chamado de círculo de influências, que estão relacionadas diretamente com você. Esse grupo varia de 3 a 7 pessoas, que você tem um contato direto com elas. São essas pessoas que você vai abençoar constantemente. É o seu cônjuge, seus filhos, seus amigos de trabalho, seu melhor amigo que você troca o WhatsApp com ele todos os dias. E vai ser você, não será eu. Não será eu. As pessoas vão ver o seu status no WhatsApp, não o meu. Outras pessoas do meu círculo de influências verão o meu. E está tudo bem com isso. O sacerdócio universal de todos os crentes diz para mim e diz para você que Deus vai te usar, porque você também é sacerdote do Senhor. Agora, o sacerdócio universal, ele também nos coloca como servos. Tinha um texto que estava separado para a gente poder usar aqui na pregação, que era Apocalipse. Era para escolher entre 1 de Pedro, capítulo 2, 9, ou Apocalipse 1,
5 e 6. Como eu preguei o ano passado inteiro com os jovens o livro de Apocalipse, eu escolhi pregar em 1 de Pedro, né? Mas Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Lembraram de Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que o pastor Antônio pregou há 2 domingos atrás e que foi bênção demais? Versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para algo, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Você é sacerdote para servir. A minha última pregação aqui foi sobre a igreja é uma comunidade de servos. E o sacerdócio me lembra exatamente que nós somos chamados para servir, para abençoar, para fortalecer outros, para influenciar outros, para falar do evangelho para outros. Só que o texto que nós lemos como texto base, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala de um sacerdócio real. Irmãos, eu sei que o real presente ali, no texto, não é real no sentido de verdadeiro ou falso. Eu sei disso. Está relacionado com a raiz da palavra basileia, que é a palavra reino. Mas a gente não pode deixar de perceber que se existe um sacerdócio real, e eu estou fugindo do senso direto da tradução da palavra, e é proposital isso, mas se existe um sacerdócio real, existe um sacerdócio falso. Falso por aí. Da mesma forma que existem falsas igrejas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos profetas e assim por diante. E nós não precisaríamos falar sobre isso se nós não tivéssemos dado ouvido para coisas falsas que são ditas por aí e que está adentrando e influenciando muitas pessoas que estão dentro da nossa igreja. Dentro da nossa igreja. Então, dito isso, nós como Igreja Presbiteriana de Montemor, nós só podemos responsabilizar a partir daquilo que você come, se alimenta aqui. Aquilo que você ouve lá fora, a gente não pode se responsabilizar a partir disso. O que a gente tem entendido é que à luz da Escritura, aquilo que nós temos falado vai ser saudável e trará crescimento para a sua vida. Agora, o que você ouve lá fora pode dar dor de barriga, dar piriri, como algumas pessoas falam por aí. Pode estar estragado, pode não fazer bem para a sua alma e para o seu interior, pode causar confusão. Então tome cuidado. O apóstolo Paulo fala para a gente ler de tudo e reter o que é bom. Só que como que nós definimos o que é bom? À luz daquilo que você aprendeu a sua vida inteira, de acordo com a Escritura e com a palavra de Deus. Eu gosto quando a gente faz a pública profissão de fé, porque a pública de profissão de fé fala assim: você promete obedecer os oficiais da igreja enquanto esses permanecerem fiéis à palavra de Deus. Tem um condicionante ali. Um condicionante. Toda vez que nós abandonamos a palavra de Deus, nós somos sacerdotes falsos. Toda vez que nós estamos de acordo com a Escritura e a palavra de Deus, nós somos sacerdócio real. Somos sacerdócio real. Quarto e último ponto, Marli, eu errei a quantidade. Quarto e último ponto. Deus nos chamou com uma missão. Na sua versão está assim: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de... Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo 9 diz exatamente assim. Na outra versão foi mais fácil de decorar, na NVI está um pouquinho mais difícil. O que isso significa? Nós somos quem nós somos com uma missão. Tem um para.
O versículo não corta ali. E esse é o aspecto principal do porquê é coletivo e do porquê você pensa no outro. Porque toda vez que nós entendemos a nossa missão, nós deixamos de pensar em nós e pensamos no outro. E é sempre importante lembrar que o termo igreja é a junção de duas palavras, que literalmente significa chamado para os de fora. Então nós só somos igreja quando nós estamos pensando naquelas pessoas que estão lá fora. Por isso que essa expressão, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele tem feito na sua vida, conte para outros. O que ele tem ministrado no seu coração, não guarde para você. Nós só somos quem nós somos para abençoar os outros. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Versículo 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Talvez tenha um verbo imperativo na sua versão aí, dizendo assim: se tu uma bênção. Encontrou essa frase aí? Encontrou? Toda vez que você entendeu a sua missão, o seu chamado é para abençoar outras pessoas. A maior bênção que você recebeu, para usar a expressão do Antônio Luiz, que eu já estou citando ele demais aqui hoje, o maior milagre que aconteceu na sua vida foi a salvação em Cristo Jesus. Essa é a bênção que você recebeu. Agora, essa bênção é para você compartilhar com outros. Então você vai dizer assim: eu fui salvo em Cristo Jesus, e Ele tem uma obra de salvação para a sua vida. É isso que nós fazemos. É essa missão que nós recebemos. Isso que nos define como sacerdotes. Lembra? O sacerdote fazia a conexão entre as pessoas e Deus. Agora, você não faz essa conexão, Cristo faz ela. Mas a gente fala de Jesus para as pessoas à nossa volta. A gente proclama o nome dele. A gente anuncia ele para várias pessoas. Nós só temos isso porque antes eu e você estávamos sob o domínio das trevas e agora estamos na luz. Abre em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós não éramos e passamos a ser. Nós estávamos num povo estranho e agora nós fazemos parte. A gente não pode negar isso. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Agora, para eu encerrar e partir para as aplicações, há uma grande comissão para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. Achou aí, diz amém. Eu não vou falar do misericórdia. Mateus 28, versículo 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, obedecer a tudo aquilo que eu ordenei com vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos uma grande comissão.
Então não adianta a gente só falar que nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes com uma missão. Com uma missão. Dito isso, eu preciso fazer as aplicações. Serão 4 e eu vou... Toda vez que eu falo que eu só vou citar elas, eu acabo explicando. Então eu prometo ser breve, tá bom? Primeira, você faz parte do sacerdócio de Deus. Então, seja bênção. Cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Quando eu preguei esse texto, Ser Tu uma Bênção para os jovens, eu falei muito da questão do falar. Você pode ser bênção para as pessoas da maneira que você fala. Também aquilo que você fala, quando você fala o evangelho. Você pode ser bênção quando você acolhe as pessoas e ama as pessoas. Você pode ser bênção. Foi chamado para ser bênção. Talvez a maneira de você ser bênção é ser hospitaleiro. Eu mencionei hoje no culto, já que nós fomos num churrasco ontem, o Gabriel, eu e mais uma galera. Eu só não falei onde nós fomos. Nós fomos lá na Fatinha. E deixamos uma bagunça lá. E depois eu nem fui falar para a Fatinha, Senhor Fatinha, perdão pela bagunça. Ela ia brigar comigo, né? Então a gente não fala nessas horas, né? Quando a gente foi menino levado quando era adolescente, tem alguns momentos que você lembra disso, né? Essa é uma das vezes. E foi bom demais estarmos lá, foi abençoador demais estarmos lá. Mas como a Fatinha, o Lucas e o Murilo foram hospitaleiros conosco ontem. Nos sentimos em casa. Foi bom demais. Foi bênção demais. Foi maravilhoso demais. Seja uma bênção. Talvez é na maneira que você recebe as pessoas. Hoje eu estava andando com um presbítero da nossa igreja de carro pela cidade. E esse presbítero, eu não vou falar que era o Patrick, ele tinha conversado com uma pessoa na praça e tinha decidido comprar uma Marmitex para essa pessoa. Como eu não falei o nome do presbítero, então tá tranquilo. E ele comprou essa marmita, foi lá, comprou essa marmita. E eu assim, poxa, ele está preocupado com a pessoa, que legal. O que eu estou fazendo? Na hora que chegou no caixa, Pere, ô presbítero, vamos dividir isso daí, vai. Deixa eu abençoar um pouquinho que seja. Saímos do mercado e entregamos. Você pode pensar, acabou com a fome do mundo? Não. Mas para aquela pessoa, naquele momento, que diferença? Nós podemos ser bênção. E a pessoa que nós devemos abençoar é sempre aquela que está mais perto de nós. Segunda aplicação. Não olhe. Não diminua. Não rejeite as pessoas que estão à sua volta. Há um tempo atrás, a minha orelha foi puxada pela Bel. Não, eu não posso ficar citando nomes, né? Ela não está aqui. E ela falou assim para mim, ô Lorival, você está passando e cumprimentando as pessoas e esqueceu de me cumprimentar. Eu, perdão, Bel. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço, né? Ela, te dou um abraço agora. Mas não foi a primeira vez. Acontece, gente. E de vez em quando as pessoas precisam puxar a nossa orelha para relembrar que a gente não deve rejeitar os outros. Eu fiz de propósito? Não. Mas pode acontecer. Então, não olhe, não diminui, não rejeite as pessoas que estão à sua volta. Ela faz parte da mesma designação dada por Deus para vocês. Eu preciso lembrar algo, tá? Eu sou pastor, mas eu não sou perfeito. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir eu falando das minhas falhas aqui. E eu não tenho problema, dificuldade com isso. Em momento algum. E também não tenho dificuldade quando vocês falam para mim, você errou nisso. Não tenho mesmo. Vou ouvir com amor e carinho aquilo que você falar e vou pesar. Eu entendo que eu estou na mesma caminhada que vocês. E aquilo que eu estou falando para vocês, está falando para mim também. Terceira aplicação. Como sacerdotes, somos instrumentos de Deus para levar outros a viver uma vida como sacerdotes.
O termo para isso é discipulado. Discipulado. Eu tenho falado para algumas pessoas, falei para os jovens e falei para a minha classe de escola dominical. E falei numa pregação. Nós nos relacionamos com pessoas mais experientes, pessoas do nosso lado e pessoas abaixo na caminhada de fé. Aquelas que estão abaixo, a gente vai trazer para cima. Aquelas que estão ao lado, a gente vai crescer junto. Aquelas que estão acima, um dia nós estaremos iguais a elas na maturidade cristã. Como nós nos relacionamos com aquela que está lá embaixo? Ajudamos elas a crescer. Ajudamos elas a serem sacerdotes. Com aquilo que a gente tem, com aquilo que nós recebemos, não guardamos e não escondemos somente para nós. Quarta e última aplicação. Lute, batalhe, se empenhe para preservar a unidade. Perceba, não é indivíduo, é unidade do povo de Deus. Somos um. Há uma canção, eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Não é essa que a gente vai cantar no final, viu, gente? Mas nós somos um. Somos um. Uma vez eu estava lá no Paviote e eu escolhi um texto para pregar, preguei, quando acabou o culto, chegou uma pessoa e falou assim, pastor, a música, o texto que você pregou é copiado da música tal. Foi a música que foi copiada do texto, viu? Foi a música. Há um texto de Jesus que, aproximadamente 2000 anos, ele orou, pensando em mim e em você. Está lá em João, capítulo 17, versículo 21. Abra sua Bíblia. Agora você não precisa mais marcar a primeira de Pedro, tá? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma igreja com o sacerdócio universal de todos os crentes é uma igreja que compreendeu que nós somos um. Nós somos um. A nossa igreja não é personalista. Você tem algumas igrejas por aí que a imagem na fachada é a imagem do pastor. Nós não somos personalistas. A igreja do Senhor Jesus, e nele nós somos um. Nós fazemos parte desse grupo de sacerdotes. Eu ia falar bando de louco, mas isso não está na Bíblia não, tá? Isso é de uma torcida de futebol aí, tá? Nós somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche teus olhos, nós vamos orar. Enquanto você ora, eu quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra. Que ela penetre nos nossos corações. Que ela produza frutos. Que ela nos leve a viver como sacerdotes do Senhor, como igreja de sacerdotes, abençoando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, fazendo com que outros sejam sacerdotes também e cumpram a sua missão. É a nossa oração em Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar Pai Nosso. Daí quando a gente encerrar, o pastor Antônio já pode vir aqui. Eu não preciso nem fazer o tradicional assim. O pastor Antônio já vem, já impetra a bênção a nossa. Fique em pé. Pai nosso dos céus, santo é o teu
deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Deus é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Sempre Irmãos, só lembrando, domingo que vem de manhã nós não teremos escola dominical de manhã. À noite teremos culto com Santa Ceia, né? Tá, então venha participar conosco do culto domingo que vem e participar com Santa Ceia. Talvez eu vou falar algo aqui que seja exagerado, tá? Então você, se for exagerado, você entenda como exagero e não leve em consideração. Provavelmente domingo que vem, né, a conversa nesse Brasil todo, você já sabe qual vai ser os assuntos, né? Eu vou pedir para você, com assim, bastante sabedoria, quando vier à noite, entrou para cá, deixe esse assunto lá fora, tá bom? Não traga para cá, para aqui dentro esse assunto, tá? Talvez eu esteja exagerando, mas se for exagero, não leve em conta, tá bom? Mas domingo que vem temos Santa Ceia, tá? Queridos e amados irmãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e sempre. Amém? Traga para o seu coração. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, sem desejar uma boa semana para ele, tá?